Senhoras, senhores e outros, nós como seres humanos sempre almejamos o sucesso pessoal e profissional na esperança de que isso naturalmente atraia não só um senso de estabilidade, mas também mais sucesso ainda. Mas nem sempre é assim. O que definirá a nossa vida será o resultado de nossos altos e nossos baixos. Estar no topo do mundo pode ter tanto peso no balanço final quanto uma desilusão, uma derrota ou uma tragédia. Foi a partir de uma tragédia que o Foo Fighters surgiu, e é mais uma tragédia que vai definir o futuro deles. Mas vamos com calma, pessoal. Em primeiro lugar, eu devo informar para vocês que eu, Sr. E, não sou e nunca nem cheguei perto de ser um fã do Foo Fighters. Assim, eu já ouvi alguns dos álbuns deles, mais especificamente o auto-intitulado, o Color and the Shape, o Nothing Left to Lose, o One by One, e até o projeto de 2011 deles, o Wasting Light. E na teoria, eles têm de tudo no som para ser uma banda que eu iria adorar na minha adolescência, mas infelizmente não foi o caso. Eu com certeza reconheço que dentro desse cenário de post-grunge, realmente eles são uma das poucas bandas que prestam, especialmente quando se compara com o que veio durante os anos 2000, mas sendo bem sincero mesmo, gente, nunca foi um grupo que me prendeu. Eu não sou e nunca cheguei perto de ser um fã do Foo Fighters, e mesmo para pessoas como eu, foi impossível ignorar a tragédia que foi a morte do baterista Taylor Hawkins no ano passado, no meio de um tour pela América do Sul. Um evento que obviamente iria causar abalos profundos em todos os membros do grupo, mas que eventualmente cairia com peso mais agressivo ainda no Dave Grohl, que também perdeu a própria mãe no meio de 2022. Senhoras, senhores e outros, muitas pessoas submetidas à metade, ou na verdade nem isso, submetidas a um quarto desse impacto emocional, já quebrariam e não voltariam à ativa tão cedo assim, mas aqui estão eles de volta ao ringue com o seu 11º álbum de estúdio. E assim fica a pergunta: Foo Fighters, o que vocês têm pra dizer? É isso que vamos descobrir. E eu acho que uma boa forma de começar essa discussão é reconhecendo um fator bem importante aqui. Seguinte, pessoal, é óbvio que toda a temática predominante nesse LP, o But Here We Are, é centrada ao redor do luto que a banda e o Sr. Grohl tiveram que sentir e superar nesses últimos tempos. Não faz muito sentido tentar separar esse projeto do contexto do qual ele foi concebido, mas ao mesmo tempo é inevitável que muitas pessoas, especialmente fãs de longa data do grupo, vão cair nesse álbum e julgar ele mais pela história pessoal e o voto de simpatia, sem de fato levar muito em conta o que as músicas realmente estão apresentando e dizendo. Claro, se é assim que você quer encarar o projeto, seja feliz. Eu não tô aqui pra dizer pra você mudar, mas eu pessoalmente não posso fazer isso, já que não seria muito justo com outros álbuns que eu já comentei no canal. Eu dei o meu melhor pra elaborar meus pensamentos sobre as faixas considerando a história deles, mas sem depender muito do emocional. Mas no fim das contas, lembre-se que é só a minha opinião, beleza? Então, como eu falei antes, praticamente todas as músicas aqui fazem alguma referência ao processo de luto que todos eles tiveram que passar, não só em relação ao Taylor, mas também em relação a Virginia, a mãe do Dave Grohl. Muitas pessoas tiveram a impressão de que o But Here We Are sonoramente possui uma certa proposta de retorno às raízes, puxando bastante o som cru e direto ao ponto que a comunidade associa principalmente aos dois primeiros projetos que, por sorte a minha, são uns dos poucos que eu conheço. Mas eu acredito que isso é parcialmente verdade, porque por mais que o cerne do álbum ainda contém esses refrões gigantes e barulhentos de rock de arena, que são bem efetivos para transmitir a emoção desejada, o LP conta também com uma certa cota de variedade na produção que pra mim faz um bom trabalho não só em comunicar com mais profundidade sentimentos específicos, mas também em tornar a experiência de ouvir o But Here We Are em algo menos fatigante do que poderia ter sido. Acredito que o exemplo mais evidente disso é a Show Me How, que se diferencia bastante no meio das faixas, se aproximando bastante de um instrumental agitado, mas ao mesmo tempo flutuante de dream pop ou shoegaze. O vocal reverberante do Sr. Grohl é acompanhado da voz da sua filha Violet, que faz um bom trabalho em agregar na melancolia da track, que gira em torno da ideia de se apoiarem um no outro para seguirem em frente. Nesse ponto de instrumental, eu também quero trazer a Nothing At All, onde os versos são bem orientados pela batida e riffs mais breves de guitarra. Pra mim, esses momentos trazem uma certa influência interessante de post-punk, mas rapidamente nos refrões retornam a energia de rock padrão deles. E Hearing Voices, que ao meu ver possui letras mais simples e abertas sobre perder uma pessoa amada, mas compensam com um instrumental bem mais interessante e melancólico, fortemente carregado pela melodia acústica já tocada na intro dela. Eu acho que a transição pro final só com o piano e o violão ficou meio súbita e desajeitada, mas ainda ficou bonito. E mais uma pra fechar esse ponto, a Beyond Me, que é uma mistura interessante de balada de piano com guitarras de power pop. Mais uma vez ela conta com um refrão de escrita simples, mas ainda assim comovente, sobre deixar aquilo que você ama partir. E as letras acabam sendo um ponto complicado no LP. Na minha opinião, músicas como Under You, que foi o segundo single lançado para promover o álbum, fazem um trabalho legal em equilibrar toda a composição, escolhendo uma melodia agitada e decente para acompanhar a escrita, que é bem direcionada para o Taylor Hawkins, mostrando até algumas partes que emocionalmente são bem difíceis de digerir, como no segundo verso, mas infelizmente eu não acho que eu posso falar o mesmo para todas as tracks aqui. Rescued é o single principal do projeto e eu acredito que foi escrito em pouco tempo depois da morte do Taylor, para realmente capturar essa sensação súbita do fim de uma vida e o desejo de ser resgatado dessa dor de perder alguém. Letras bonitas, mas como eu já comentei no canal, eu realmente não curti muito o instrumental bagunçado e compresso. Eu acho que entendo a intenção deles de demonstrar
confusão de sentimentos, mas não creio que a execução deu muito certo. But Here We Are é a faixa que carrega o nome do LP, atua de uma forma bem oposta a essa anterior, tendo uma composição mais engajada e até uma das melhores performances vocais do Dave, mas ela me pareceu levemente perdida na sua temática, não indo pra nenhuma direção. E The Glass, que pode até ter um começo bem calmo e interessante, mas acaba como uma das faixas mais esquecíveis pra mim, e é mais uma que sofre com escrita vaga e aberta demais. Mas de qualquer forma, indo pro fim do álbum, temos The Teacher, que foi o último single e é disparado a música mais longa do álbum. Esse é o grande momento dedicado para a mãe do Sr. Grohl, que era professora. A sua composição se resume em basicamente um vai e vem de sons mais calmos e sessões mais barulhentas de rock, mas eu acredito firmemente que a emoção realmente começa com o peso na segunda metade da track, especialmente nas pontes, afirmando ideias como "você me mostrou como respirar, mas nunca me mostrou como dizer adeus", e é impossível ignorar aquela conclusão épica e pesada com as palavras finais de adeus do Dave Grohl. E finalmente Rest, que fecha o projeto. A princípio é bem tranquila e quieta, parecendo até uma canção de ninar, que referencia as pessoas que se foram, deixando elas descansarem, mas sendo Foo Fighters, no meio da sua duração tem uma troca súbita para uma batida bem pesada e guitarras distorcidas que conduzem às últimas palavras do grupo. Eu não vou mentir, essa parte me deu um susto na primeira vez que eu ouvi. Então, senhoras e senhores outros, se vocês prestaram atenção, perceberam que eu, pessoalmente, não acho que esse é um álbum perfeito. Eu sinto que algumas músicas aqui seguem demais uma fórmula de verso quieto, refrão barulhento, verso quieto, refrão mais barulhento, que é algo que pra mim já incomodou mesmo nos primeiros projetos deles. A escrita poderia ter sido bem melhor também, eu não acho que essa era a hora pra lançar faixas com temas tão vagos e abertos como infelizmente tem aqui. Sim, eu consigo dar um desconto pra eles pela questão do luto, é óbvio que isso não é algo fácil pra falar sobre, quem dirá fazer uma música, ou pior ainda, o álbum inteiro pra discutir isso, mas eu não posso fingir que não foi algo que me incomodou. Para isso, eu não acho que tem muito mais de negativo pra falar sobre. Como eu dei a entender, quando eles conseguem organizar seus pensamentos e desenvolver os seus sentimentos, mesmo dentro do jeitinho padrão deles, as coisas dão muito certo. Apesar de um começo meio turbulento, eu sinto que a segunda metade do LP consegue demonstrar todas essas reflexões de uma forma bem natural, sincera e sonoramente atrativa. Eu não sei que direção eles irão seguir depois desse capítulo, mas espero que o álbum tenha sido suficiente para livrar um pouco do peso que o Dave Grohl e companhia tiveram que carregar nesses últimos meses. Então, fechando esse negócio, But Here We Are é um projeto emocionante e imperfeito, logo é um projeto humano. Ele mantém a luz do Foo Fighters e sua comunidade acesa, com os olhos ainda mirados para o futuro e para o legado daqueles que ficaram pelo caminho. É facilmente um dos maiores lançamentos de rock desse ano, então acho difícil você já não ter ouvido ele, mas de novo, pessoalmente, eu não considero ele um essencial e incondicional para a sua vida. Se você ainda não ouviu, então com certeza posso te recomendar as minhas músicas favoritas aqui, que são literalmente o B-side completo na ordem de Show Me How, The Teacher, Nothing At All, Rest e Beyond Me. Se eu tivesse que mudar o álbum, eu cortaria But Here We Are e The Glass. Se puderem, deixem o like, compartilhem o vídeo e se inscrevam no canal. E claro, por último, mas não menos importante, se eu tivesse que dar uma nota para But Here We Are, de 0 a 10, eu dou um 7,75, beleza? Apesar de suas falhas, é um projeto que eu acredito ser acima da média e de boa qualidade no geral. Então é isso mesmo, lembrem-se que tudo aqui é só minha opinião. Até a próxima e falou!